Capítulo 2 da função correcional. Seção 1 das atribuições. Artigo 5. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário, e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria-Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria-Geral da Justiça. Subseção 1. Da Corregedoria Permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Artigo 6. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça nos prazos que seguem. Inciso 1. Correição ordinária. Até 60 dias após realizada. Inciso 2. Correição extraordinária ou visita correcional. Até 15 dias após realizada. Parágrafo 5. A Corregedoria-Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil da sua respectiva subseção. Parágrafo 2.
o juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 3. É dispensada a correição ordinária anual estabelecida no caput para os distritos policiais. Prevalecem, contudo, as inspeções mensais nos estabelecimentos penais, nos termos da Resolução CNJ 47 de 2007. Artigo 9. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Parágrafo 1. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente, para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Artigo 66, inciso 7 da LEP. Parágrafo 1. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça e, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Parágrafo 3. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1, incisos 1 e 2, do provimento do Conselho Superior da Magistratura, número 2460 de 2017,
alterado pelo provimento do Conselho Superior da Magistratura, número 2496 de 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Inciso 1. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Inciso 2. Sindicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Inciso 3. Processo administrativo. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Parágrafo 1. Os procedimentos disciplinares previstos nos incisos 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria, dispensado o registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Parágrafo 2. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor, por e-mail institucional e no formato PDF, com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Parágrafo 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Parágrafo 4. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente, após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Parágrafo 5. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, ou instaurá-lo originariamente, a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Parágrafo 6. Os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficarão suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica com informação do número do processo e a senha de acesso aos autos digitais derivada de sigilo simples, no caso de instauração, para processamento pela Diretoria da Corregedoria, DICOGE, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada a secretaria competente da área de recursos humanos. Artigo 16-A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso,
este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, incisos 1, 2 e 6, do provimento 2460 de 2017, alterado pelo provimento 2496 de 2019, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria, para envio à unidade de destino, utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Inciso 2. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, incisos 3, 4 e 5 do provimento 2460 de 2017, alterado pelo provimento 2496 de 2019, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares, mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino, utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e, após mantida a decisão ou reformada parcialmente, remetidos à Corregedoria Geral da Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa bem do serviço público ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento. Capítulo 3. Dos ofícios de justiça em geral. Seção 1. Disposições iniciais. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento de colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei 10.048 de 2000, que disciplina o atendimento prioritário. Seção 2. Das atribuições. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1. Nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Parágrafo 2.
Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição e partidoria. Seção 5. Do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições Gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço, e destinam-se: inciso 1. A preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. Inciso 2. Ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço: emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá a série única. Artigo 48. Iniciada a operação do SAGE, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2. Da segurança do sistema. Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha dos funcionários, para a operação do SAGE, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Parágrafo 1. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Artigo 51. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no Sistema Informatizado Oficial, observadas suas respectivas atribuições. Inciso 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Inciso 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e a respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, etc. Inciso 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos,
inutilização ou destruição de autos, etc. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão. Qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3. O arquivamento dos autos será precedida da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado. Inciso 1. Nos processos cíveis, de famílias e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial cível. O número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 2. Nos processos criminais do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do processo, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado, com a filiação e, sempre que possível, o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 4. Nas cartas precatórias, especialmente. Indicação completa do juízo deprecante, com o número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2. Não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Inciso 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada.
A. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Inciso 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas. A. Se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo 2. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no Sistema Informatizado Oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 56. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes, na petição inicial, e pelos requeridos, na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva, etc. Parágrafo 1. Não se impõe a obrigação prevista nesse artigo. Inciso 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. Inciso 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou no CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, etc., para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e o controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo Sistema Informatizado Oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no Sistema Informatizado Oficial todos os dados que delas constem
de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3. O procedimento de inutilização das fichas em nome de autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Artigo 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Parágrafo único. As movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou o retorno para novas diligências e respectivas datas, também serão anotadas no sistema. Artigo 59. A extinção do processo em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, ou em razão da estabilização da tutela, e a extinção do processo de execução, por força da procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou quando retornarem da superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação, e os embargos de terceiro. Artigo 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Artigo 61. Compete aos ofícios de justiça. Inciso 1. Cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. Inciso 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção no sistema informatizado oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. Inciso 3. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. Inciso 4. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1. Na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Parágrafo 2. O segredo de justiça poderá, ainda, ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados,
não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Seção 6. Dos livros e classificadores obrigatórios. Subseção 1. Dos livros obrigatórios. Artigo 63. Os ofícios de justiça, em geral, possuirão os seguintes livros. Inciso 1. Visitas e correições. Inciso 2. Protocolo de autos e papéis em geral. Inciso 4. Registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. Inciso 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Inciso 6. Pertinentes à Corregedoria Permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Artigo 64. Os ofícios de justiça manterão também. Inciso 1. Livro de carga de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativa de distribuição de mandados. Inciso 2. Controle, pela utilização de livro de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. Inciso 3. Controle de horário de entrada e saída, por intermédio do livro-ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. Inciso 4. Livro de registro geral de feitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. Inciso 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Artigo 65. Nos ofícios de justiça, integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Artigo 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para a encadernação. Artigo 67. O livro eletrônico de visitas e correições será formado a partir do cadastro e distribuição do expediente administrativo digital. Nele serão emitidas e registradas as atas de visitas e correições, conforme padrão estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça. As atas serão assinadas pelo juiz corregedor permanente, pelo escrivão judicial e demais servidores da unidade. Parágrafo 1. Efetuado o cadastro e a distribuição do expediente administrativo digital, o livro de visitas e correições físico deverá ser encerrado, mediante o lançamento de certidão pelo escrivão judicial e mantido na unidade para consulta. Parágrafo 2. Faculta-se a digitalização do conteúdo dos livros físicos de visitas e correições e a sua inserção no expediente administrativo, lançando-se certidão pormenorizada. Parágrafo 3. Após a digitalização e inserção do conteúdo dos livros físicos de visitas e correições no expediente administrativo digital, o suporte físico permanecerá na unidade judicial ou administrativa pelo prazo de 2 anos, podendo ser inutilizado desde que observadas as diretrizes relacionadas ao descarte seguro dos materiais. Parágrafo 4. Sempre que houver alteração do magistrado designado para a Corregedoria Permanente da unidade administrativa, o expediente administrativo digital
deverá ser redistribuído por direcionamento à vara presidida pelo atual juiz corregedor permanente. Artigo 68. O livro Protocolo de Autos e Papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa que não impliquem devolução e, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3. Artigo 69. A carga e descarga de autos entre usuários internos do Sistema Informatizado Oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Parágrafo 1. Para os usuários externos, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, etc., as cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático, devendo ser impresso o relatório de carga em 2 vias para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento no classificador previsto no artigo 75, inciso 7, ou juntada aos autos, na forma do artigo 162. Parágrafo 2. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Parágrafo 3. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro Protocolo de Autos e Papéis em geral. Artigo 63, inciso 2. Restabelecido o sistema, será feito o registro da carga no sistema para controle, anotando-se no livro. Artigo 70. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Parágrafo único. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. Artigo 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados na presença do interessado, sempre que possível ou por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionando a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro protocolo. Artigo 72. O livro Registro de Sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável e autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Parágrafo 1. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Parágrafo 2. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. Parágrafo 3. A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, será registrada no livro de sentença, porquanto impossível, neste caso, a averbação. Parágrafo 4. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. Parágrafo 5. O registro da sentença, com indicação do número de ordem, do livro e da folha em que realizado o assento, será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda. Parágrafo 6. As sentenças cadastradas no Sistema Informatizado Oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7. Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber,
as decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Parágrafo 8. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide, na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Artigo 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se ao juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos. Artigo 74. Os livros em andamento ou findos serão bem conservados, em local adequado e seguro dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Parágrafo 1. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Parágrafo 2. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data e da forma de inutilização. Subseção 2. Dos classificadores obrigatórios. Artigo 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Inciso 1. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente com índice por assunto. Inciso 2. Para cópias de ofícios expedidos. Inciso 3. Para ofícios recebidos. Inciso 4. Para GRD, guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça. Inciso 7. Para relatórios de cargas eletrônicas. Inciso 8. Para petições e documentos desentranhados e para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Inciso 9. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Artigo 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados, com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado, facultada a manutenção de classificadores próprios. Artigo 77. O classificador referido no inciso 2 do artigo 75 destina-se ao arquivamento, em ordem cronológica, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Parágrafo 1. Esse classificador será aberto com folha para registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente, na qual consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Parágrafo 2. No presente classificador, poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos 2, 3 e 6 do artigo 75, serão conservados pelo prazo de 1 ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido, e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial, serão inutilizados, mediante a autorização do juiz corregedor permanente, nos termos do parágrafo 2 do artigo 74. Artigo 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos, contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no parágrafo 2 do artigo 74. Seção 7.
da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. Inciso 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Inciso 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. Inciso 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Inciso 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Inciso 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. Inciso 1. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Inciso 2. Anotações de sem efeito. Inciso 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Parágrafo 1. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas, antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2. As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada. Inciso 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Inciso 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. Inciso 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Inciso 4. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a produção mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Parágrafo 1. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Inciso 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG, ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do Código de Endereçamento Postal, CEP, telefone e o correio eletrônico, e-mail institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão, de forma legível,
o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Inciso 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2. Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1. A subscrição do juiz é obrigatória quando: inciso 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem. Por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita, etc. Inciso 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Inciso 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente, inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1 deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se, no que couber, à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente: inciso 1, no cadastramento de dados; inciso 2, na movimentação processual; inciso 3, na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a autuação, nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes: juízo, natureza do feito, nome das partes, data, etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas.
Parágrafo 1. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2. A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra I, 1I, 2I, 3I, de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicação de atos infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Parágrafo 2. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência, 188A, 188B, 188C, etc., certificando-se. Subseção 2. Da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo: inciso 1. Quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Inciso 2. Quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias, etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Parágrafo 1. Para a juntada, na mesma oportunidade, de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com relação das peças. Parágrafo 2. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3. Recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput e no parágrafo único do artigo 2 da Lei Federal nº 9.800, de 26 de maio de 1999. Parágrafo 4. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput com relação à emissão de documentos que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140,
é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com inutilização dos espaços em branco. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3. Da movimentação dos autos. Artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. Os juízes atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2. O escrivão atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3. Serão considerados, para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil, os processos físicos com movimentação conclusos para sentença. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a que se refiram. Parágrafo 1. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista sem data, ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2. Nenhum processo será entregue com termo de vista a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. Parágrafo 3. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga, em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Parágrafo 4. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Seção 9. Dos papéis em andamentos ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamentos ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2 do artigo 74. Seção 10. Das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 2. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias,
contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Parágrafo 3. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico e meio institucional de um ofício de justiça para o outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Parágrafo 4. Se houver necessidade de requisição de autos do Arquivo Geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente, exceto se requerida por parte ou procurador regularmente habilitado nos autos. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se-á certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar: inciso 1. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e o endereço do credor. Inciso 2. Número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e o endereço do devedor. Inciso 3. Número do processo judicial. Inciso 4. O valor da dívida. Inciso 5. A data em que, após a intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente, exceto se requerida por parte ou procurador regularmente habilitado nos autos. Parágrafo 3. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, parágrafo 2 do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter: a. O conteúdo do mandado monitório, com a obrigação de pagar quantia certa, sob as penas da lei. B. A data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento. E C. A data do decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do CPC. Seção 11. Dos mandados. Artigo 105. Os mandados de citação, intimação e demais atos a serem cumpridos pelos oficiais de justiça submetem-se às regras previstas no capítulo 7 destas normas de serviço. Parágrafo único. Os mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura submetem-se às disposições constantes na seção 12 do capítulo 4. Seção 12. Dos ofícios. Artigo 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Inciso 1. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica,
anexado uma cópia exclusivamente nos autos. Inciso 2. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio.